Vamos começar aqui nossa sessão sobre qual o futuro da administração pública, com uma reflexão sobre governo aberto. Acredito que durante esses 2 dias de evento ficou muito claro para todos, em várias sessões, que o mundo contemporâneo hoje apresenta muitos desafios. Ascensão autocrática, guerras e o enfraquecimento da democracia. E fica muito a dúvida de como tornar a democracia resiliente, como ter um governo com participação popular, que a gente garanta que a vontade popular seja ouvida. E um pouco dessa resposta é o que vamos tentar trazer aqui hoje, com um painel trazendo um pouco sobre a parceria para governo aberto, Open Government Partnership, e as experiências de algumas regiões aqui do Brasil que estão implementando ou pretendem implementar o governo aberto. E como governo aberto é inclusão, como governo aberto é compartilhamento, é fazer parte de algo, a gente primeiro gostaria de começar conhecendo um pouco vocês. Então, vou pedir que coloque a apresentação e passe para o próximo slide, por favor. Bem, então, gostaria de solicitar que vocês fizessem o scanner desse QR Code, para a gente conhecer um pouquinho vocês. Poderia colocar no Mentimeter, por favor? Obrigado. Todo mundo conseguiu fazer o scanner? É só apontar a câmera, pessoal, para o QR Code e vai aparecer um link para ser aberto. Bem, acredito que a grande maioria conseguiu, então a primeira questão que gostaria de saber é o nome de vocês. É importante reconhecer as pessoas para fazer um governo aberto, então a gente pede que digam seus nomes. Bem-vindos, Camila, Gabriela, Felipe, Leandro, Pedro, Lúcia, Roberta. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer tê-los todos aqui conosco nessa sessão. E é claro que a gente também tem que reconhecer a realidade regional de cada pessoa. Então, a gente gostaria de saber de onde vocês vão, de onde vocês vêm. Acredito que tenham participantes internacionais e de várias regiões do Brasil também. Temos bastante brasileiros. Temos alguém ali da Rússia. Então, como dá para ver aqui, né, nós somos múltiplos, de várias regiões do Brasil, de várias regiões do mundo, e governo aberto é isso, é uma construção com várias realidades. Pode voltar para a apresentação, por favor? Obrigado. Muito obrigado. E já fiz minha apresentação aqui, agora eu passo a palavra para o José Maria Marim, que é o representante da Parceria para Governo Aberto, Open Government Partnership, que vai fazer a mediação desta mesa. Muito obrigado a todos e todas. Muchas gracias. Yo les voy a hablar en español. Desafortunadamente no hablo portugués, pero quiero aprender. Y Patricia me dijo que ella va a aprender español, entonces vamos a hacer el cambio para 2024. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas y a todos que están aquí. Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es el gobierno abierto y la administración pública, el futuro y por qué es importante. Entonces, yo como moderador me voy a tomar los primeros 5 minutos para contarles un poco más sobre lo que es el gobierno abierto y la importancia que esto tiene dentro de un contexto de ampliar la participación ciudadana. Entonces, ayer, hoy, mañana vamos a estar hablando mucho sobre la participación ciudadana como un mecanismo, una herramienta que permite cambiar la manera en que se diseñan e implementan las políticas públicas. Y el gobierno abierto para nosotros es un gobierno que
tiene 3 valores principales. Uno, lo que es la transparencia, que es la información que pueden acceder y utilizar las personas. La participación ciudadana, que es algo que todos, ¿no?, que estamos aquí la conocemos muy bien. Y el tercer elemento, perdón, es la rendición de cuentas, lo que se le llama el accountability en inglés. El accountability es cuando un gobernante, cuando un administrador público hace o no hace algo, que se le pueda preguntar sobre lo que se hizo y entender los motivos por qué se hicieron o no se hicieron. Y que hayan consecuencias, tanto consecuencias buenas cuando alguien hace un buen trabajo, poder decir eso está bien hecho, y también consecuencias malas cuando algo no se hizo tan bien y poder mejorar ese trabajo. ¿Por qué es importante y qué relevancia tiene eso con la participación ciudadana? Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, en la mañana o ayer en la presentación que se habló mucho sobre la confianza a partir de la participación ciudadana. Yo personalmente creo que la participación ciudadana no necesariamente genera la confianza. Yo creo que la rendición de cuentas genera la confianza. No solo eso, pero también hemos hablado mucho de los beneficios de la participación ciudadana, pero no necesariamente de los retos. Muchas veces los retos de la participación tienen que ver con falta de información y eso tiene que ver con la transparencia. Entonces, de esta manera, el gobierno abierto lo que pretende es tener una mirada holística de la administración pública, pensar en el ecosistema, cuáles son los distintos elementos que se necesitan para transformar esa democracia, que va más allá de solamente la participación, sino que es codependiente con la transparencia y con la rendición de cuentas. Ahora, esto es un proceso y es un proceso para poder institucionalizar el gobierno abierto. Un gobierno abierto tiene estos 3 elementos. Y aquí tenemos un panel fantástico que nos van a poder hablar sobre esa trayectoria aquí en Brasil, ¿no? Entonces contamos con Gabriela de Brelas, que es profesora de la Universidad Federal de São Paulo, Patricia Márquez, que es la coordinadora de Gobierno Abierto de la Prefeitura Municipal de São Paulo. Tenemos a Carolina Matías, que es la directora de Gobierno Abierto de la Prefeitura de Osasco. Y tenemos a Carolina Kichler, que es la coordinadora de la promoción del control social de Santa Catarina, la Contraloría. Y por supuesto contamos con el secretario de Integridad, Transparencia y Protección de Datos de nuestro anfitrión, Río de Janeiro. Entonces, antes de pasar a dar las palabras, que tenemos 5 minutos, quería también compartir un dato muy importante, y el dato es que estoy yendo para atrás en vez de ir para adelante. Bien, ahí estoy yo, esa es mi cara, pero más importante que la cara es el QR que está ahí. Nosotros en la Alianza de Gobierno Abierto estamos en expansión. Estamos ahora en un proceso de aceptando candidaturas para los nuevos miembros de OGP local. Entonces, si están interesados, si son de un gobierno aquí en Brasil o en algún lugar del mundo y les gustaría aplicar, sigan ese enlace, ya sea el Bitly o el código QR. Sin más, les paso la palabra a Gabriela, que nos va a hablar un poco sobre gobierno abierto y cómo se ha desarrollado esta filosofía, este modelo de gobernança em Brasil. Gabriela, gracias. Gracias, José Maria. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês hoje, discutindo um tema tão relevante e necessário para o nosso país e para o fortalecimento da nossa democracia. Então, o Brasil é um dos fundadores da parceria de governo aberto, da Open Government Partnership, em 2011, e isso coloca o país numa posição histórica e uma responsabilidade institucional pelo desenvolvimento da política. Hoje, além do Brasil, como governo federal, o Estado de Santa Catarina e as cidades de São Paulo, Contagem e Osasco fazem parte da parceria da OGP, mas outras cidades e outros estados têm práticas sendo desenvolvidas relacionadas a políticas de governo aberto. Esperamos que mais cidades entrem, né? Então, hoje tem uma abertura para que mais 50 ingressantes possam participar e queremos muito que mais cidades do Brasil componham essa parceria. Estamos
estruturando uma rede brasileira de governo aberto que vai ser lançada ainda este ano, e já estamos aqui, né, avisando todo mundo, porque essa vai ser uma rede extremamente importante, que visa difundir, aprimorar e fomentar práticas e políticas de governo aberto. Dessa rede podem fazer parte as cidades que já são integrantes da OGP, mas também outras cidades que têm práticas e políticas. São muito bem-vindos governos, sociedade civil, empresas e também instituições acadêmicas. Fazer governo aberto não é fácil, dá muito trabalho dentro do governo, porque você tem que convencer todo mundo lá dentro de que é importante, que é uma política que tem que ser literalmente apoiada, bancada, estimulada, financiada. E é também muito importante com a sociedade, porque você precisa de sociedade para participar, de sociedade para co-criar os planos, de sociedade para cobrar, exigir, trazer essa accountability e colocá-la em prática. Mesmo sendo signatário de um plano de governo aberto, isso não significa que aquela cidade vai realizar essas práticas. A gente tem governos, né? A cada 2 anos a gente tem eleições no país, né? E a cada 4 em cada uma dos entes da federação. E pode ter governantes que não são tão partidários. A gente teve isso, né, até ano passado, um governo que fez tudo menos uma política de governo aberto. A gente não teve transparência, a gente teve sigilos, um orçamento secreto, né? Então, a gente tem aí políticas bastante complicadas e que a OGP também tem que encarar, né? Então, mudam os governos e não necessariamente eles vão continuar praticando governo aberto. O que eu pude ver nessa rede de governo aberto que está sendo formada, a importância da atuação em rede das cidades, que realmente tem uma troca muito grande de experiências e se ajudam e realmente constroem essa rede e vão intercambiando experiências. Por isso que é muito importante que mais cidades entrem para que a gente possa ter aí mais subsídio e que possa isso ser analisado pela academia e que a gente possa realmente ajudar no aprimoramento dessa política. Por fim, eu gostaria de dizer, além do papel dos servidores públicos que ficam, mesmo quando os governos mudam, eles têm um papel muito importante, que a gente tem que começar a plantar a semente de um Estado aberto. Então, o governo aberto, focado no executivo, ele é central, ele é importante. Já temos uma expertise, mas precisamos ampliar o escopo para um Estado aberto que envolva também o legislativo aberto e o judiciário aberto. Então, acho que isso leva tempo, exige amadurecimento, exige instituições que realmente queiram estabelecer isso e, obviamente, uma sociedade civil que exija, demande e participe nesse processo. Então, acredito que essa OIDP pode ser um espaço para a gente começar a discutir esse tema, de que governo aberto é fundamental, mas a gente precisa também de um Estado que envolva executivo, legislativo e judiciário. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Patrícia, depois do José. Muchas gracias, Gabriela. Como dijiste, hacer gobierno abierto no es fácil, pero es muy posible. Y para hablarnos sobre cómo se ha hecho, invito a Patricia para que nos cuente la experiencia en Sao Paulo de cómo están institucionalizando el gobierno abierto en la ciudad. Patricia, gracias. Muito obrigada, José Maria. Boa tarde a todas e todos. Para a gente de São Paulo é um prazer estar aqui compartilhando com vocês a nossa história, que já vai para quase uma década. A gente tem alguns marcos históricos na nossa cidade. A gente começa com a criação da Controladoria Geral do município, lá em 2013, pensando em órgão de controle, pensando em órgão de transparência. E depois, em 2014, que é o marco fundamental de governo aberto dentro da nossa cidade, foi a criação da Iniciativa São Paulo Aberta, que hoje é a nossa equipe, a Coordenadoria de Governo Aberto. Enquanto, em 2014, esse tema ainda era muito discutido no âmbito da academia, mas governo aberto para quê? Para quem? Quem faz? Então, se era um tema muito novo, um dos primeiros projetos que foram implementados dentro de governo aberto da cidade de São Paulo foi o programa Agentes de Governo Aberto. Se governo aberto é feito para as pessoas da nossa cidade, as pessoas da nossa cidade precisam saber que isso existe. Então, essa foi a nossa primeira empreitada, por meio de um programa onde a gente contrata munícipes, pessoas que têm vivência em gestão de políticas públicas e conhecem diversas áreas, têm o seu
conhecimento preservado, sem interferência da administração pública, que propõe projetos que possam ser replicados para os cidadãos. E as pessoas na nossa cidade recebem oficinas que são gratuitas, certificadas. E esse movimento de governo aberto foi dado start aí, porque a gente começou a informar para os cidadãos que existe um portal da transparência, é assim que você pode utilizá-lo. Existem instâncias participativas, que são os conselhos, onde eles estão, como que você pode se aproximar desses espaços. Hoje, o nosso programa ele já formou mais de 42 mil pessoas na cidade e contam com 9 categorias diferenciadas, onde as pessoas podem se aproximar desse espaço. E, nesse momento, nós estamos colocando pessoas, conversando com pessoas, e não servidores públicos. Dentro do nosso marco, também um momento muito importante foi o ingresso na OGP em 2016. Nós somos consideradas cidades pioneiras perante a OGP, principalmente porque foi a primeira cidade brasileira a ingressar nessa parceria, e foi daí que surgiram projetos muito interessantes em governo aberto e que prevalecem na prefeitura. Desde o diálogo aberto, que é um trabalho de prestação de contas no âmbito das 32 regiões administrativas, até processos participativos para a construção do orçamento da nossa cidade, que foi totalmente reformulado e conta agora com um processo híbrido de participação. Temos também a reformulação do portal da transparência, criação de um portal de regionalização de gastos da Secretaria de Educação e também, em 2020, o lançamento da nossa plataforma participativa, o Participe Mais, que veio ser um incremento na participação social da nossa cidade, que é muito extensa territorialmente, nós somos 12 milhões de pessoas. Então, como incrementar esse espaço? E o que é interessante? Todas essas entregas que eu comentei com vocês, elas foram co-criadas em conjunto com a sociedade civil, quando nós construímos esses planos. Então, nós tivemos aqui a prova de que é muito possível governo e sociedade civil trabalharem em conjunto e terem entregas concretas nesse sentido. Então, dentro da coordenadoria, nós acabamos herdando projetos que vêm dos planos de ação e que eles continuam sendo desenvolvidos. E eu deixo um convite para vocês de pegarem o nosso folder, acessarem os nossos projetos, porque a gente tem aqui um apanhado de ferramentas que vem se demonstrando muito efetivas. Nosso esforço dentro desse ano de 23 e 24 é o fortalecimento dos conselhos da nossa cidade, pensando em como melhorar essa aproximação das pessoas com o poder público, que é o fundamental para que a gente garanta os pilares de governo aberto e, assim, a gente possa realmente avançar como uma cidade inteligente, sustentável e resiliente. Agradeço a todos vocês. Devolvo José María, por favor. Gracias, Patricia. Una de las cosas que a mí me gustan de la historia de Sao Paulo es que utilizan la palabra coordinación, porque gobierno abierto tiene mucho de coordinar a lo largo de toda la administración, porque la administración completa tiene que saber y utilizar las herramientas de gobierno abierto y está siendo fortalecida por el equipo, ¿no?, que está con Patricia. Pero no solamente es crear ese ecosistema, pero gobierno abierto tiene mucho que ver con innovación. No solamente es utilizar las mismas herramientas de siempre, pero pensar en nuevas maneras para poder atender los retos que existen. Y para eso contamos con Carolina Matías, quien nos va a hablar un pouco sobre las innovaciones en gobierno abierto que están realizando desde Osasco. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre os programas e ações que a Prefeitura de Osasco está realizando, que envolve inovação tecnológica e participação social, que é um dos pilares do governo aberto. Temos um prêmio chamado Prêmio Inova Servidor. É um prêmio que ele dá dinheiro para os servidores que têm ideias inovadoras, né? A gente entende o servidor como parte fundamental na criação e na divulgação das políticas públicas. Então, um dos prêmios do ano passado foi uma estação meteorológica, onde os alunos das escolas fundamentais vão criar estações meteorológicas e, junto com a Defesa Civil, vai dar suporte na prevenção de desastres. Falando sobre prevenção de desastres, fizemos recentemente o Plano Municipal de Redução de Riscos,
que foi elaborado pela Defesa Civil, e nós, da Secretaria de Planejamento e Gestão, elaboramos uma oficina no território. Essas oficinas tinham mapas falantes, onde a população daquele território apontava no mapa quais os locais onde tinham os problemas, como descarte de lixo e inundações, envolvendo, então, a participação cidadã ali daquela população. Outro plano que nós estamos elaborando na cidade de Osasco é o Plano Estratégico de Tecnologia. Osasco, cidade inteligente, humana e sustentável. Eu não sei se vocês conhecem, mas Osasco conquistou um outro patamar, não só comparado às outras cidades, né? Osasco, ele tem, além do produto interno bruto e da arrecadação, está construindo um ecossistema de tecnologia que está gerando mais emprego, mais renda e qualidade de vida para os cidadãos. Então, é um projeto muito especial e importante para a cidade. A gente acredita no potencial da tecnologia, que transforma a gestão, a vida das pessoas. É um projeto que torna Osasco mais transparente, Osasco com qualidade de vida, desenvolvimento econômico e justiça social. Dentro desse plano estratégico de tecnologia, a gente tem o Plano Municipal de Dados Abertos, que o nosso Departamento de Governo Aberto, junto com a Secretaria de Tecnologia e Inovação, está encabeçando. Então, recentemente, nós fizemos uma consulta pública. Então, esse plano ele vai promover a transparência e o acesso à informação, né, fortalecendo a participação social e impulsionando a inovação. E mais um projeto inovador, que eu só vou contar um pouquinho, porque eu espero todos vocês às 5h30 no Speak Corner, que eu falarei um pouquinho mais sobre, que é a nossa cartilha, que está aí na cadeira, eu acho que vocês receberam. Essa cartilha, contando as contas, ela fala sobre o orçamento público numa linguagem acessível, numa linguagem cidadã, onde, por meio de uma história em quadrinhos, a gente conta como que é o ciclo orçamentário. Conta o que a prefeitura faz com o dinheiro que recebe e como que a prefeitura gasta esse dinheiro. Então, foi um projeto super inovador que nós realizamos na cidade. A gente entende que, para ter participação social, as pessoas precisam de conhecimento. Então, a gente está levando o conhecimento no território para que as pessoas participem mais, né, e que torne esse processo mais democrático. Então, a Osasco do futuro é uma Osasco cada vez mais aberta, democrática, sustentável e humana. Muito obrigada a todos. Passo para o José María. Gracias, Carolina. Para resaltar una idea, y es la necesidad de crear los planes y los incentivos adentro del gobierno para poder continuar innovando y poder generar más espacios de participación, de transparencia y de rendición de cuentas. Muchas veces nos enfocamos solamente en el aspecto externo de la participación ciudadana, pero no reflexionamos sobre el trabajo que se necesita hacer al interior de los gobiernos, como lo están haciendo varios de nuestros panelistas aquí, Sao Paulo, Osasco, y el próximo es Santa Catarina, que nos va a contar también un poco más sobre su experiencia. Obrigada, José Maria. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês na conferência da OIDP e falar um pouco sobre as oportunidades e a atuação do Estado de Santa Catarina na área da abertura de governo, que tem feito avanços significativos na transparência, na participação e tem uma atuação tanto a nível estadual, nacional e até internacional. Santa Catarina tem feito um esforço, né, para a promoção da abertura de governo, e um dos aspectos mais notáveis é que Santa Catarina é o único estado brasileiro a ser membro da OGP. Nós ingressamos em 2020, e isso demonstra o compromisso que Santa Catarina assumiu perante a sociedade catarinense e uma organização internacional para promover a abertura de governo. A nossa articulação, como membro da OGP, se estendeu aos outros membros, né, como a professora Gabriela falou, São Paulo, Osasco, Contagem e o governo federal. E isso foi muito importante, porque nós temos, né, trabalhado em colaboração, a gente compartilha boas práticas, aprende um com os outros, né, e fortalece a abertura em todo o território
e, oriundo disso, vem crescendo a criação da Rede Brasileira de Governo Aberto, para a gente avançar para além dos membros da OGP, que já estão articulados, para os não membros, para que a gente possa ter uma capilaridade ainda maior nos estados e municípios brasileiros. Voltando um pouco, então, para o contexto de Santa Catarina, eu queria contar o que a gente tem feito lá. Posso citar o primeiro plano de ação, que foi feito e elaborado e co-criado com a sociedade, implementado seguindo as diretrizes da OGP. Nós tivemos avanços significativos, resultados na área de transparência, compras públicas, na participação, e também exploramos o papel de articulador do Estado com um compromisso específico de valorizando as experiências dos municípios catarinenses, promovendo capacitações e trocas dentro do nosso território. E, paralelamente ao plano de ação, nós temos outros projetos que envolvem, né, nossos esforços nesse sentido. São projetos que padronização de dados abertos com os municípios catarinenses em relação a compras públicas, para que eles sejam acessíveis e compreensíveis a todos, mas também que eles possam ser comparáveis entre os municípios e o governo do Estado. Nós temos projetos em colaboração com a Universidade do Estado e a Assembleia Legislativa para realizar capacitações para servidores e comunidade em geral. Outra iniciativa importante é a capacitação de servidores estaduais, que nós teremos financiamento do BID. E não podemos deixar de esquecer, né, sobre a criação do Fórum Parlamentar de Governo Aberto, que no início da legislatura, agora de 2023, contou com 23 dos 40 deputados da Casa, atingindo diferentes partidos políticos, diferentes correntes ideológicas, mostrando, né, que o governo aberto é um tema para ser abraçado por todos e que ele é muito importante, né, para a sociedade. E, por último, né, queria também falar que nós concluímos nosso primeiro plano de ação, já estamos na elaboração do nosso segundo plano de ação de governo aberto. E, resumindo, né, o Estado tem tentado se colocar, fazer parte dessa vanguarda aqui no Brasil, e a gente tem tentado realmente realizar ações concretas, tangíveis, palpáveis, para que isso realmente se aconteça, fazendo parte da OGP, criando a Rede de Governo Aberto, o segundo plano de ação, o Fórum Parlamentar de Governo Aberto, que vem dar um reforço para nós no Executivo. E, finalizando, eu queria dizer que o Governo Aberto é uma jornada contínua e que Santa Catarina, junto com os outros membros, está comprometido e que espero que os nossos esforços inspirem outras localidades, outros estados e municípios a ingressarem nessa pauta conosco. Muito obrigada a todos. Muchas gracias, Carolina. Un gran ejemplo tanto de, ¿no?, los esfuerzos de capacitación y la importancia de que todas las personas adentro de la administración, pero también en el Poder Legislativo y en los otros poderes, como había mencionado Gabriela, estén conscientes de las herramientas de gobierno abierto, la participación ciudadana y la importancia. Para terminar este panel y cerrar, invito al secretario Correa para que nos cuente también sobre el trabajo que están haciendo aquí en Río en términos de gobierno abierto. Secretario, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de começar dizendo que é uma felicidade, um privilégio compor essa mesa numa discussão e num seminário em que temos como tema cidades transparentes, mas também cidades diversas. E como a equidade é um dos temas aqui, uma mesa composta majoritariamente por mulheres líderes de projetos de governo aberto e membros da academia também nas suas respectivas cidades e estado. Então, fico muito feliz com isso e privilegiado. Bom, tratar de governo aberto, hoje a gente não tem como tratar disso sem tratar antes de transparência, né? Hoje, a cidade do Rio de Janeiro se propõe a integrar a OGP, e já conversei com José Maria nesse sentido, e o que a gente vem trazer para vocês hoje são as iniciativas da cidade em matéria de transparência e participação social.
né? Como acabei de ouvir aqui, a Governo Aberto é uma iniciativa permanente, o que significa dizer que podemos ter iniciativas de governo aberto, ainda que não integremos formalmente, e o objetivo é que elas se renovem, que sejam aperfeiçoadas ao longo do tempo. Na Prefeitura do Rio e na administração em geral, como já acentou a Gabriela, governo aberto inspira alguns desafios, né? Então, informar que se pretende ter um governo aberto pode despertar inicialmente algumas resistências, né? Mas eu acho que, com o tempo, o que se tem que desfazer como desafio é a cultura do sigilo, né? Tradicionalmente, eu, como servidor público de carreira, você se depara com isso quase que diariamente. Tradicionalmente, a regra é que a administração se feche, é que ela tenda para o sigilo. E eu acho que é um trabalho contínuo e educacional estimular que as secretarias, a administração pública em geral, entendam que a regra é a transparência, que a regra é a publicidade, né? E isso é uma transformação, isso é revolucionário, porque só é possível, né, o nosso tema é democracia, só é possível o exercício da democracia plena e o controle pleno das atitudes do poder público quando a gente tem um acesso, quando a gente tem uma transparência em informação clara, acessível, direta, para que os cidadãos possam, daí, tendo essas informações, participar da coisa pública. Eu trouxe algumas iniciativas que a Prefeitura do Rio já adota, como iniciativas de transparência que tem a ver com o governo aberto. Uma delas, e a principal, a gente tem o Portal da Transparência Carioca, Transparência Rio. No Portal da Transparência Carioca, você tem o acompanhamento de várias ações do poder público. Você tem ali a Lei de Acesso à Informação, né, o cidadão pode acessar ali, fazer seus pedidos, acompanhar. Você tem painel de obras, né, o cidadão pode acompanhar em que status se encontra determinada obra pública, como foi a contratação, e tudo isso em tempo real. Um outro que muito nos orgulha, você tem a agenda pública, ou seja, todos os gestores públicos, presidentes de entidades, de empresas públicas municipais, têm a sua agenda divulgada com antecedência no portal, então seus compromissos públicos podem ser acompanhados pela população. E você tem outras iniciativas, por exemplo, antes não se podia saber quem eram os devedores, os inscritos em dívida ativa. Hoje a população consegue, no Portal da Transparência, e conhecer os inscritos em dívida ativa. Um outro exemplo que a gente trabalhou muito bem ontem no Speaking Corner é a questão das vagas em creches municipais, né? Porque para a população interessa que os serviços públicos municipais à sua disposição sejam acompanhados. Hoje, as vagas em creche, né, passa a ser uma obrigação dos municípios, e o acompanhamento da disponibilidade dessas vagas, porque pelo número de pessoas interessadas serem maiores do que as vagas eventualmente disponíveis, ou por a necessidade de um controle disso, o cidadão pode acompanhar diretamente a posição do seu filho na fila, para que creche ele foi direcionado, quanto falta, enfim, transparência, para que ele possa cobrar do poder público um serviço adequado. Isso é muito importante. Na questão da participação social, eu queria trazer para vocês aqui um exemplo, que é o nosso Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade ele foi uma iniciativa que começou no município do Rio em 2012, né, e ele traz cariocas de nascimento por adoção, que adotem a cidade, cariocas notáveis, que auxiliam a Prefeitura do Rio no estabelecimento do nosso planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Hoje, nós temos 350 conselheiros que se reúnem, o prefeito da cidade se reúne com esses conselheiros, estabelecem áreas de atuação, né, diversidade, planejamento urbano, entre outras, para que os conselheiros municipais proponham como será o planejamento estratégico para o próximo quadriênio da Prefeitura. Além disso, outras iniciativas de transparência no portal da Transparência Carioca, a gente tem Participa Rio, que é um portal que estimula a participação dos cidadãos nos mais diversos assuntos. Dou um exemplo. O plano diretor, por exemplo,
ele é submetido aos cidadãos antes da sua efetivação. Para quem é de município aqui, conhecer a importância do plano diretor, ele estabelece o principal planejamento urbanístico de uma cidade para os próximos 10 anos. Né? Então, isso não passa, isso não prossegue sem a participação popular. O próprio Plano Carioca de Integridade Pública, o mapa das mulheres, que foi apresentado aqui em algum painel anterior, também foi submetido ao Participa Rio. Então, assim, o Participa Rio hoje, dentro do Portal da Transparência, é o nosso principal canal de oitiva e de oitiva ativa do cidadão, né? As contribuições são colhidas e são levadas em consideração, porque a participação social, sem um retorno do poder público, ou uma escuta que não seja atenta ao cidadão, de nada adianta. Então, é isso que eu gostaria de trazer hoje. Gostaria também de, enfim, com muito orgulho, anunciar que estaremos propondo a nossa participação na OGP, e isso com a chancela do prefeito Eduardo Paes, para que a cidade do Rio de Janeiro acompanhe as excelentes iniciativas das outras cidades e estado aqui presentes e possamos também contribuir para que sejamos cada vez mais um governo aberto. Obrigado. Muchas gracias, secretario. Esperamos ansiosos la aplicación de Río y esperamos, ¿no?, que se convierta en un miembro más. Con esto vamos a terminar la primera parte de la sesión. Ya escucharon las grandes ideas, el progreso que están haciendo de este panel ilustre, inspirador. Yo lo que sí les digo es, los invito a tener más conversaciones con estas lideresas, con este liderazgo que encontramos aquí en términos de gobierno abierto, pero ya no vamos a escuchar de los que estamos aquí, vamos a escuchar más sobre los que nos acompañan en el público, y para eso le paso la palabra al arquitecto de esta sesión, Bruno, que les va a guiar sobre la próxima fase. Muchísimas gracias por su atención. Obrigado, José. Bem, como o governo aberto é fazer parte de algo, cocriação, a gente gostaria de propor para vocês uma dinâmica de cocriação, então enfrentando um desafio público. Nós trouxemos alguns desafios e a gente gostaria que vocês formassem grupo com 4 pessoas. Acredito que aqui todos são lusofótonos, né? Todos falam português, então a gente pensou em fazer uma divisão da sala, mas acredito que a gente pode juntar então um grupo com 4 pessoas, se vocês puderem se organizar, para a gente fazer nossa dinâmica. Por favor, fiquem à vontade. No final a gente vai fazer isso. Tá bom. Um para cada grupo. Cada grupo vai receber uma folha, uma ficha, e receberão um desafio. A gente pede que sejam 4 pessoas para ter uma diversidade de grupos. Por favor. Organicidade de governo aberto. Bem, temos 4 grupos, que é importante. O objetivo é ter 4 grupos para a dinâmica dar certo. Então, todos receberão uma folha e um desafio, certo? Vocês vão ter agora 3 minutos para, lendo o desafio... Só lembrando, por favor, registrem na folha o nome dos integrantes e o desafio que vocês receberam nessa primeira fase. Cada desafio tem um número do lado. E,
Por favor, vocês vão ter 3 minutos para ler o que está aí, o desafio, e procurar qual que é a raiz, o que vocês consideram a principal raiz desse problema. Então, por exemplo, não tem participação das pessoas. Porque as pessoas não são informadas, ou porque as pessoas moram distantes. Então, com base nesse desafio, a ideia é que vocês, em 3 minutos, levantem qual que é a principal causa, a principal raiz desse desafio. Estamos cronometrando. As perguntas para cada campo, ou tu tá esse aí? É a mesma coisa. Ah, tá. Mas tu já está cronometrando o tempo para preencher a primeira? Isso, sim. Ah, tá. Tem mais 2 minutos. Dois minutos restantes, pessoal. Demanda tempo, demanda trabalho, e para as pessoas eu acho que a gente vai transitar agora a folha com o problema para os outros grupos proporem soluções. Então, cada grupo quer propor uma solução para um problema específico que esse identificou. Sim, pero al final. Sim, no final a gente vai recolher todas para fazer um relatório. E hacemos, nosotros, bueno, yo te digo, pero podemos hacer algo para el newsletter para el próximo miércoles. Ok, perfeito. Acabou o tempo. Pessoal, acabou o tempo. Solicitamos que vocês tenham 1 minuto para escrever, porque a gente viu que não foram escritas. Por favor, 1 minuto. Pedimos que vocês registrem nas folhas, por favor, a causa em 1 minuto. Pessoal, o tempo acabou. Vamos pedir agora que vocês rotacionem a folha para o grupo que está à sua direita, por favor. Por favor, pessoal, vamos fazer a rotação da folha com o desafio, o problema e a causa identificada para o grupo que está à sua direita, por favor. Isso.
Todo mundo fala português, então... Pessoal, precisamos rotacionar a folha. E o desafio junto, por favor. A gente vai de 4 grupos, então foi perfeito. Todos receberam a folha da outra equipe? Todos estão com a folha da outra equipe? Pessoal aqui que está à minha esquerda, todos pegaram a nova folha. Agora o objetivo é vocês proporem uma solução para essa causa desse problema. O Governo Aberto é identificar o diagnóstico que outras pessoas fizeram e propor uma solução. Então, vocês têm mais 3 minutos para fazerem isso. Excuse me, do you speak Portuguese? No. Oh my God, because you are thinking activity with several links, but we only have... But do you want to participate somehow? Ah, have a great presentation. Posso compreender português, mas não posso falar. Ou falo pouquinho. Where are you from? Canadá. Canada. Nice De la place. parte francesa. Ah. Entonces hablamos francés, inglés. Pessoal, mais 1 minuto. Tá indo. Pessoal, agora 1 minuto para escrever a solução. Então, acabou o tempo de discussão. 1 minuto para escrever a solução, por favor.
Pessoal, encerrou o tempo. Vamos pedir para rotacionar mais uma vez a folha, por favor, com um desafio, para o seu grupo à direita. Então, esse movimento anti-horário, por favor. Vamos fazer a rotação da folha. Oi? Sim, a folha com o desafio e a ficha de preenchimento. Temos que fazer a rotação da folha. Só um minuto que os grupos estão finalizando. Acredito que todos agora estão com a nova folha, certo? Como um problema tem várias soluções, de acordo com o grupo e o ponto de vista, a gente propõe que vocês proponham uma solução alternativa. Então, há uma solução registrada na etapa 2. Qual seria a outra solução que vocês veriam para o problema que foi levantado? Mais 3 minutos, pessoal. Mais 1 minuto, pessoal. Não, até 5h45, na verdade. Isso, Pessoal, 1 minuto para escrever agora essa solução alternativa, por favor. 1 minuto. Pessoal, 1 minuto para escrever a solução, por favor. 1 minuto. Pessoal, acabou o tempo. Vamos rotacionar as folhas uma última vez. Prometo que essa é a última vez. Por favor, vamos fazer a rotação.
Pessoal, vocês agora têm duas soluções, vários pontos de vista, e agora na posição do gestor público, como vocês harmonizam todas essas soluções? Como vocês propõem uma solução duradoura para o desafio, com vários pontos de vista, várias opiniões que vocês viram nessas 3 etapas? Então, vocês vão ter mais 3 minutos para propor uma solução duradoura, concordando todos os pontos de vista que vocês enfrentaram até o momento. Vocês têm mais 3 minutos. Pessoal, mais 1 minuto. Olho para você. Já vou liberar o papo daqui. Mais um pouco. Só tô adiantando. Tá certo. Só do canal tá um pouco. Apresentados também, Pedro. Agora, se forem pessoas, muitas pessoas. Agora para escrever. Pessoal, acabou o tempo de discussão, por favor. 1 minuto para registrar a última solução, por favor. 1 minuto para registrar a última solução. Acabou o tempo de discussão. Menos de 1 minuto para registrar a solução, pessoal. Pessoal, acabou o tempo, espero que tenham conseguido registrar. Pessoal, acabou o tempo, conseguiram preencher? Grupo 2 ali conseguiu preencher, grupo 1 conseguiu preencher? Está terminando.
Pessoal, acabou o tempo. Acabou o tempo. Então, acredito que todos conseguiram registrar na folha. Vocês acharam fácil, então a gente queria, nesse momento, ter um feedback, porque governo aberto é isso. É lidar com diferentes grupos, cada um com suas realidades, e dentro desses grupos, diferentes opiniões. Então, como lidar com um desafio que pode ser comum, mas que é encarado por vários pontos de vista. Então, a gente queria ver um pouco como foi a experiência de vocês de ter pouco tempo para discutir, porque aí a gente trabalha com prazos, ter vários pontos de vista, porque também é isso, né? A gente trabalha com abertura de governo, então são várias pessoas com várias realidades. Então, a gente queria ouvir alguém aqui algum grupo queria falar um pouco como foi essa experiência nesses minutos finais. Fique à vontade. Alô? Tá ligado. Só me apresentar rápido. Meu nome é Carla da Costa, sou da Prefeitura do Rio, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e sou exatamente da área de inovação. Então, fiquei felicíssima que a Patrícia sabe disso, com a adoção, né, dessa coisa das metodologias ativas, né? Eu sei que vocês utilizaram uma pegada também de design thinking por trás e outras coisas, né, relacionadas a isso. E tem muito a ver até com a nossa última resposta aqui, em termos, né, de propor uma solução para um governo aberto, transversal, de fato, né, entre as secretarias, enfim, que é colocar em ação, né? O que a gente fez isso o painel, ele é super importante para ser um start, né, das ideias, de colocar, de estimular insights nas pessoas e tal. Mas se você não colocar no papel aquelas ideias, aqueles insights, aquilo ali vira mais uma reunião, mais um painel, e nada vai para frente em termos de ação efetiva, né? Então, os métodos, né, as metodologias ativas, elas têm esse poder transformador de ser centrado no usuário, né, human-centered, né, quer dizer, focado. Isso beneficia muito a população também, de você conseguir entender de fato, rapidamente, o que a população quer e deseja, e as reais necessidades, não o que você acha, que muitas vezes você que está ali, né, no papel de gestor, não entende profundamente aquela pessoa a quem você precisa atender, aquele cidadão. Então, esse tipo de metodologia ela é aplicável numa série de contextos, tanto interno do governo, né, como nesse approach, nessa aproximação com a população. E aqui foi ótimo, né? Rapidamente, a gente jamais teria feito isso daqui se não fosse com a adoção desse tipo de método. Então, parabéns aí a vocês. Obrigado, Carla. Alguém mais gostaria de falar? Eu fui escolhida aqui para falar pelo grupo. Sim. O que eu achei mais interessante aqui da nossa experiência de troca, as visões diferentes, claro, mas assim de ter um representante de fora que trouxe para a gente um olhar diferente, de um reconhecimento também, ou não reconhecimento de problemas que a gente costuma ter em processos participativos no Brasil. Isso é muito rico, porque mostra para a gente um caminho, né, em que os problemas são superados e as questões que surgem são outras, porque os desafios vão sempre existir, mas de uma trajetória, eu acho que já não reconhece mais questões que eu acho que são ainda da nossa construção democrática inicial, onde os problemas são, sim, esses ainda mais densos, né? Como o último que a gente tratou, que fala muito de desconfiança no poder público e o quanto que processos participativos, dependendo da forma como são conduzidos, podem, sim, emergir muitos problemas e não terem resultados satisfatórios. Então, foi bem interessante a troca no grupo em função dessa diferença de perspectiva. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de se manifestar? Oi. Eu queria falar um pouco. Eu achei muito interessante a dinâmica, além da troca do grupo, mas também essa coisa entre grupos, porque chegaram coisas aqui que a gente já tinha pensado parecido, assim, um pouco de ver umas complementariedades dos raciocínios, né, das respostas possíveis e tal, e também de chegar a uma coisa que a gente já tinha pensado e a gente ter que pensar uma alternativa. Então, eu achei que isso foi bem interessante nessa dinâmica. Muito obrigado. O último grupo gostaria de ter alguma colocação? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Beatriz. E essa dinâmica ela é realmente muito interessante,
porque a gente vem com problemáticas que são muito profundas, né, que elas têm raízes muito profundas, mas, mesmo assim, a gente consegue ver e discutir de forma muito rápida o que estamos pensando e o que a gente pode fazer para resolver isso, enquanto sociedade civil, enquanto pesquisadoras, enquanto governo, e são visões que se entrelaçam e são muito importantes para a construção de uma política pública, né, participativa, principalmente. É isso. Obrigado, Beatriz. Muito obrigada. Agradecemos a participação de todos. Caso vocês queiram depois receber as informações que a gente vai compilar dessas folhas que vão ficar com a gente, vocês podem escanear o QR Code aqui e preencher o breve formulário. Também ajuda a gente a entender um pouco a realidade do grupo aqui. Até a oficina de governo aberto é transparente e dá devolutiva, prestação de contas. A gente vai publicar todos os resultados que saíram aqui. Estamos... Só para confirmar, fechamos? Então, só para a gente encerrar, a gente queria agradecer muito a participação de vocês. Esse momento, para a gente, foi importante e muito satisfatório ver que a gente pode estimular o pensamento, ouvir o feedback de vocês, inclusive, também é interessante. Então, isso daqui é só uma fagulha para ver que realmente a gente pode fazer coisas diferentes e com muitas pessoas envolvidas, e que governo aberto é isso que a gente acabou de fazer. Todo mundo pensando soluções para pessoas e pessoas pensando em conjunto. Gente, muito obrigada. Não sei se meus colegas gostariam de fazer algum pronunciamento. Então, em nome dos meus colegas, palmas para todos nós que trabalhamos em conjunto aqui hoje.